Perguntas? Bueno, aqui levantou primeiro a mão, então, aqui é rápido no gatilho. Se quer fazer no microfone, então, depois lá. Primeiro para a Clarissa, depois para o... Perdão. José. Eu sou a Vanessa, sou encarregada da gestão ambiental do frigorífico de Matelândia, da LAR. É aquele bonito na BR que vocês estão... Lindo, grande. Eu fiquei um pouco na dúvida, porque foi mencionado nas emissões a questão da amônia também, né? O José comentou e o Carlos também. Se eu tenho um vazamento de amônia na indústria, ele conta como uma emissão fugitiva ou não? Falo todas as perguntas, depois eu passo o microfone, acho que é melhor, né? São só mais duas, tá? Melhor. A minha segunda pergunta é a respeito dos efluentes. Nós temos... Não. Nós temos um tratamento físico-químico antes das lagoas anaeróbias e depois lodo ativado. O bruto que você falou, eu considero na saída, ou seria pós-físico-químico, né? Que seria o meu bruto entrada de lagoa anaeróbia? Ou o bruto? Tá, bruto. E minha terceira dúvida é, a LAR ela tem as suas unidades industriais de rações e, né, nós como... ela entraria dentro do escopo 3 para nós como unidade industrial de aves, né? Ela pode fazer o cálculo dela separado de tonelada de emissões de carbono equivalente, mas o cálculo daquela unidade também contabiliza na nossa conta, como o escopo 3 seria, né? Queria só entender um pouquinho como seria essa questão, para não poderia ser somado, né? Porque a gente está contabilizando em uma unidade o equivalente de outra unidade, né? Então, sobre a amônia, ela não é um gás do gás de efeito estufa, você não vai colocar ela no inventário, né? Depois você explica um pouco da questão na grande. E sobre o tratamento de efluentes, é o efluente bruto mesmo, é como ele sai da indústria, né? Por quê? Porque aí a ação para a gente reduzir emissões no efluente, não precisa ser, pode ser lá na ET, no projeto da ET, mas ele também pode ser antes. Ele pode ser na geração. No momento que você reduz perdas dentro do processo industrial, você perde menos produto, menos matéria-prima no chão do processo industrial, você reduz a carga orgânica que está indo no efluente bruto, você reduz suas emissões lá na ET. Então, esse trabalho de redução de carga dentro do frigorífico é muito importante. Evitar que chegue na ET. Depois que chegou na ET, aí sim é trabalhar no projeto do sistema de tratamento de efluentes. Você deu o exemplo que ainda tem as lagoas anaeróbias, né? Então, se vocês forem pensar futuramente numa ação para redução de emissões em ET, né? Uma das ações pode ser, então, paralisar a operação das lagoas anaeróbias, né? Fazer o processo somente, processo primário e processo secundário aeróbico. E a última pergunta em relação à fábrica de rações, a fábrica de rações ela pode ser assim, se ela é da empresa, ela pode ser escopo 1, se ela é o mesmo né, da empresa, ou ela pode ser escopo 3. Não existe a soma. Ela pode ser escopo 1, ou melhor, ela pode ser escopo 3 para o frigorífico e escopo 1 dela, entende? Então, no frigorífico, ela contabiliza dentro do escopo 3. Mas lá ela pode ter, sim, o inventário de emissões dela e lá ela é escopo 1. Não, é exatamente isso que eu ia comentar, né, do escopo. Só para evitar contar duas vezes, somar duas vezes. Então, por exemplo, se reportar como escopo 1, né, a fábrica de ação, porque é o mesmo CNPJ, né, ou da mesmo proprietário, na hora de fazer o relatório é só colocar, isso aqui está reportado nessa parte, né? Por isso que uso o termo contabilidade, né, de gases, porque é como se fosse uma conta contábil, né, igual a contabilidade do financeiro, né? A parte contábil é diferente da parte financeira mesmo, né, de caixa, geração de caixa, uma série de coisas. Assim, são duas contas como se fossem uma paralela à outra. Então, essa parte de contabilidade é só
saber onde reportar direitinho, né? E deixar claro e evitar essa duplicidade, né? Se tiver sendo somado lá, como eu coloquei, né? No caso do que a gente vai falar à tarde, o Sustel ele considera a fábrica de ração. Se colocar no Sustel os dados da fábrica de ração, aí não considera no escopo 1, quando estiver usando um outro sistema. Um exemplo bem prático disso é as emissões dos resíduos sólidos. Os resíduos sólidos enviados para aterro, para você que é do frigorífico, são escopo 3, porque você enviou para tratamento lá no aterro. Você contabiliza ela, são suas emissões de escopo 3. E lá no aterro, eles também fazem inventário. E lá elas são emissões de escopo 1. E se fosse resíduo de granja, né? Resíduo sólido de granja, então a cama, ou se for no caso de suínos, né? A lavagem, né? Dos galpões, dos dejetos. Se você mantém isso na granja, ele está contabilizando para a granja. Então, manter na granja, você está aumentando a pegada da granja. Tirar isso diariamente, jogar numa lavoura, você diminui a pegada da granja e isso está sendo já contabilizado na produção desse grão que vai acabar vindo para a granja, mas ele vai contabilizar lá na produção. Por isso que a questão da rastreabilidade vai ser super importante, porque a partir do momento que você tiver certeza de onde veio o grão, você já começa a ter certeza de que foi usado menos fertilizante por causa do uso desse resíduo orgânico, e esse uso menor de fertilizante com certeza vai abaixar, vai diminuir, né, a pegada dessa lavoura, dessa produção. Então, assim, essa somatória, né, essas coisas que vão se encadeando é que é importante entender e somar, e daí saber onde ganhar e evitar a duplicidade. Mas é dessa forma. E a produção do biometano com esse projeto? Então, quando você tem a produção do biometano, você tem, vamos assim, você não usa na lavoura, então pode ser que daí tenha um consumo maior de fertilizante, né, na lavoura, mas você tem uma geração então de energia elétrica mais limpa, você pode ter créditos disso, né, e consumir e o crédito não precisa ser consumido naquela granja, né, ele pode ser consumido em outras coisas. Eu estava falando de Sustel 3 semanas atrás, e um cliente que já usa na Guatemala, ele usa o crédito gerado pelo uso de painéis fotovoltaicos para fazer o net zero de produtos que ele vende. Então, ele já tem produtos net zero, mas não porque ele zerou o carbono daquela produção. Ele fez o offsetting, né, que a gente chama. Ele offsetou porque ele usa painel solar e ele tem aí, então, créditos. Aí ele pega aquele crédito, põe em cima desse produto que tem um débito, faz o net zero, né? Então, por isso que o Carlos falou bem, você não pode chamar de carbono neutro, porque toda a produção gera alguma coisa, né? O que você faz é um balanço, né? Um pelo outro. Então, ele consegue isso. Não é frango ainda que ele usa na produção de uma farinha para consumo humano. Então, ele tem produção de farinha, ele faz isso. Mas é bem por esse lado mesmo. Então, esse metano consegue fazer esse tipo de favorecimento. Ok, bom dia. Primeiramente, parabéns pela apresentação de todos, material que está agregando muito para nós aqui. Eu me chamo Anderson, trabalho também na gestão ambiental, mas no frigorífico Unidade Industrial de Aves 4, da LAR, Marechal Cândido Rondon. Eu tenho 3 dúvidas, bem específico, acho que para a Clarissa. Uma em relação à frota. Quando a frota ela é terceirizada, esse carbono emitido pela frota, ele entra nós ou é de responsabilidade da empresa terceira?
Essa é uma pergunta. A outra vem bem de encontro com o que a Vanessa disse, também em relação ao efluente bruto, porque eu gostaria de entender um pouco como é feito o cálculo, que eu entendo que num processo físico-químico, flotador, por exemplo, eu removo mais de 90% dessa carga orgânica. E isso não vai para uma lagoa anaeróbica para gerar degradação e gerar gases, né? Então, qual é a conta? A conta é o que gera dentro da indústria ou gases gerados no anaeróbico, por exemplo, né? E uma terceira é, se eu tenho uma linha de produtores ao redor do frigorífico, por exemplo, produtores pequenos, não só, por exemplo, quem fornece o frango, mas eles têm esterqueira, um exemplo. Se eu fizer uma linha para conseguir absorver esse gás, queimar ele como uma energia dentro de uma caldeira, isso pode ser creditado como um carbono absorvido, alguma coisa desse tipo, para descontar, abater do que a gente gera? Essas são as 3 dúvidas. Que é o que nós falamos sobre a terceirização, né? Frotas que são terceirizadas, contabiliza sim no escopo 3, né? Da mesma forma. Sim, exato. Porque você terceirizou o serviço, né? Mas você contabiliza da mesma forma, né? Contabiliza da mesma forma. Em relação aos efluentes, pois é, a gente usa sempre laudos de análise do efluente bruto. Mas, realmente, as emissões elas acontecem no processo anaeróbio de tratamento, né? Se você colocar... o importante é você comunicar como faz. Então, se você colocar o laudo de análise do efluente bruto no inventário de emissões, você precisa comunicar, né, isso. Tem que comunicar a carga orgânica. E se usar, então, o laudo como ele está entrando na lagoa anaeróbia, né, descontando do primário, é importante comunicar isso também, né? O ideal é sempre trabalhar, a minha sugestão é sempre trabalhar no bruto, para reduzir carga. Para atacar não só emissões, mas atacar também a questão de resíduos, né, de geração de loads, etc. Mas isso é uma questão de definições no momento de fazer inventário, né? O terceiro eu esqueci. Ah, sim, contabiliza, sim. Você ter não, queima não, né? Usa como combustível, né? Sim, no momento que você... Porque a lagoa anaeróbia ela emite porque ela é aberta. E as esterqueiras são como lagoas anaeróbias, né? Elas estão ali abertas, emitindo. Então, no momento que você cobre, você faz a captação do gás, né? Usa esse gás como combustível, sim, é um projeto de crédito. Aquilo que ia ser emitido, você já não está emitindo mais, né? Só aí você já está ganhando, né? E já entra como uma energia do ponto de vista renovável, né? Então, sim. Mas eu acho que muito mais do que ganhar o crédito, né? Que a gente sempre pensa essa história do ganhar, é o quanto você está reduzindo, né? No caso, por exemplo, de suínos e as práticas mais comuns que se tem com o esterco suíno, com o dejeto suíno, no suíno representa 16% do que está dentro da granja, né? Como eu mostrei da ração do frango, e que a gente focou muito em aves aqui. Mas no caso do suíno, o 5% que é em frango, no caso do suíno, isso vai para 16%. Exatamente por essas as práticas que não são tão comuns. Mas a partir do momento que começa a virar cada vez mais comum isso, você consegue baixar bastante esse impacto. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, devido ao adiantado da hora. Vou convidar o Francisco Carlos, coordenador da Câmara Setorial. Ele pode fazer pergunta, comentário, adjudicar alguma coisa, acrescentar, sugerir para a sua equipe, que é grande, né, e muito qualificada, e pode fazer uma avaliação. Fica à vontade, Francisco, pode fazer pergunta também, da mesma forma, e depois, se for necessário, de repente ele vai suscitar alguma dúvida. Por favor, nós vamos continuar, mas eu tenho que passar a palavra agora para o nosso coordenador. Fique à vontade. Bom dia. Eu tenho como experiência, na própria Frangos Pioneiro, falando de efluente, lá por motivos de espaço, foi colocado tanques, e esses tanques são aeróbicos.
Aí coincidiu de, sem a diretoria saber, eles estavam fazendo de uma maneira correta. E o tempo foi se passando, houve a crise hídrica aí, que eu acho que pegou muita gente, e eles investiram também na parte de reuso de água com as membranas de ultrafiltração. Então, além deles não contribuir para o lançamento, eles ainda reutilizam o próprio efluente que seria lançado no corpo hídrico. E esse efluente hoje ele é tratado de uma maneira diferencial. É uma água bem afinada e é colocado numa lagoa que depois acrescenta-se em uma outra represa para fazer essa mistura. Então, tomar essa ação são lodos ativados, né? O impacto é bem pequeno na parte ambiental. A parte de resíduo da empresa, ele gera para o aterro 0,04, ou seja, quase nada. Por quê? Composta todo o resíduo orgânico, transforma em adubo, volta para a lavoura. Eles são segregados de maneira bem criteriosa dentro da empresa. Não se deixa se perder, se recupera o máximo que pode. A empresa ela trabalha muito em cima disso aí. Essa parte de sustentabilidade, até a empresa vai estar implantando agora, que a parte de gestão ambiental e sustentabilidade são meio longe um do outro, e a empresa vai trazer isso mais para junto, já pensando nisso aí mesmo. Porque ela faz um trabalho, mas ela precisa dar uma melhorada nesse trabalho, buscar números. E quem vai fazer isso aí é a parte de sustentabilidade. Ele vai buscar números, ele vai divulgar e mostrar o que a empresa está fazendo. Ela faz, mas não se divulga. Então, ela trabalha muito forte nessa parte. Desperdício, a parte do efluente que está bem avançado, a parte de resíduo, porque ela gera quase nada, o que vai para o aterro é mínimo do mínimo, porque ela tenta recuperar o máximo que pode. Ela faz todo um trabalho. Até o resíduo metálico, que seria descartado, antes é chamado toda a parte de manutenção do grupo, perguntando se alguém precisa de alguma coisa, antes de ser descartado. E, na maioria das vezes, sempre um precisa de uma coisa ou outra, e isso acaba sendo reutilizado novamente. Bom, acho que a minha contribuição sobre o que a empresa faz e todo esse processo, estou repassando aqui para vocês. Só uma coisa que eu queria entender que ele perguntou. Quando ele falou queima de resíduo, qual resíduo seria que você estava sugerindo ser queimado? Uhum. Ah, entendi. Isso aí seria aves, você está falando. Suínos. Entendi. Sabe que eu vi já em algumas granjas não levar para caldeiras, até porque tem a ver com o sistema operacional da caldeira, o tipo de combustível, né? Você teria que adaptar a caldeira para esse tipo de combustível, e um biogás gerado assim, nas esterqueiras, é difícil você manter o padrão do biogás. Ao contrário de um gás natural que você compra sempre no mesmo padrão para a caldeira. Então tem que ver essas questões operacionais. Mas o que eu já vi operando em mais de uma granja é a captação, sim, do biogás lá nos digestores, né? E o gerador de energia elétrica ali mesmo, na própria granja, sem esse longo transporte até outro local. Então, você gera energia na própria granja e usa na própria granja, né? Esses sistemas têm sistemas prontos rodando, nós já vimos em diversas instalações aí, propriedades rurais, né? Só aproveitando um comentário em cima da sua fala, que você falou que vão começar então a unir aí as áreas, meio ambiente e sustentabilidade, para
além de continuar fazendo, né, produzindo números, comunicar isso, né, a importância desses relatórios, dessas comunicações também serem rastreáveis, ou seja, memórias de cálculo do que é publicado, né? A importância do sistema de gestão estar rodando mesmo, efetivamente, do pessoal ter memória de cálculo dos indicadores, né? Para que, digamos, no futuro vai fazer uma auditoria, vai querer certificar uma ISO, você tem aí evidência dos seus números, né? Dos seus indicadores. Eu vejo que as empresas eles fazem muito, mas divulgam pouco. E às vezes lá fora isso faz diferença, né? O que nós fazemos? Aí a pessoa lá fora fala assim, oh, mas está acontecendo isso, vocês fazem. Nós temos a própria logística reversa. Ela é lei no Paraná hoje, você precisa estar fazendo o inventário dela, senão você não consegue a licença ambiental. E até o momento eu não vejo ninguém que divulgue sobre isso aí. E eu sei que existe um selo para colocar na sua embalagem, para estar divulgando. Então é interessante que os frigoríficos divulguem sim o que eles fazem, até que para nós termos serviços lá fora, né, de uma maneira diferente. Eu acho que é bem legal isso aí, trabalhar dessa forma. Eu não sei para quem que eu dirigiria, mas como produtor há 22 anos, quer dizer, muito pouco tempo de produtor, mas tem algumas dúvidas aí que ficaram justamente para fazer essa leitura junto com vamos dizer assim, a integradora, junto com a empresa, né? Primeiro, a questão de amônia, a nível de produtor, né? Que eu diria assim que, como experiência própria, a gente evoluiu muito, né? Nos anos para cá, né? A gente não produz mais tanta amônia porque conseguiu-se fazer esse trabalho de forma muito melhor, né? Antigamente cegava os pintinhos e a gente não sabia do que era, e era amônia, né? Que era o problema. Hoje a gente trabalha isso muito bem na parte de, vamos dizer assim, de manejo, né? Mas dizer assim, uma preocupação grande que é a questão do esterco, né? Que também tem emissão, né? E que não é pouco, quer dizer, volumes grandes. Por exemplo, nossa propriedade tem estamos distribuindo agora 2.800 toneladas de esterco. É bastante, é significativo e é uma coisa que, claro, tem essa questão que nos remete a gastarmos menos o fertilizante químico, que eu acho que tem uma compensação legal aí para fazer, mas eu acho que o pessoal interno das empresas tem que saber utilizar isso bem. Outra coisa, nós estamos também na nossa propriedade fazendo a medição, inclusive depois de colocado o esterco, junto com a Bayer, por exemplo, na questão de carbono nas plantações, soja, milho, enfim. Acho que esse também é um processo que precisa caminhar, começar a caminhar melhor, né, para que a gente, junto com o plantio direto, possa fazer uma melhor leitura e ajudar nesse processo, porque esse processo vamos dizer assim, faz parte dessa cadeia toda nossa, né? E realmente precisamos poder, vamos dizer assim, nos comunicar melhor com o mundo lá fora, né? Porque, olha, nós temos uma condição bem diferenciada, por exemplo, do hemisfério norte, que lá eles têm 6 meses de gelo. Nós não temos isso aqui, uma degradação maior, por exemplo, dos nossos dejetos. Então, acho que esse estudo específico, ele teria que avançar junto com isso que está sendo proposto aqui hoje, que eu acho que é uma coisa muito bacana, de nós realmente termos uma questão de podermos olhar a sustentabilidade como um todo, né? Todo o processo, toda a cadeia. Bom dia. Eu sou a Bruna, trabalho na gestão ambiental corporativa e eu tenho 2 perguntas. Uma é para a Clarissa. Se eu ainda não tenho inventário de gás de efeito estufa, como que eu faria para definir o ano base como referência para iniciar esse inventário? E a outra seria para o seu Inácio. Sobre, como a Clarissa falou, esse ano saiu o decreto 11.075, que eles pedem para a gente ter planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. Eu queria saber se o Sindipar já está articulando alguma coisa, em conjunto com outros setores ou algo assim, para atender esse decreto.
seu nome mesmo? A Bruna, é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Exatamente isso. Cumprir a legislação é o nosso dever, primeiro. Tomar iniciativas que promovam a avicultura sustentável no Paraná é a nossa gestão. Tá? Sensibilizá-los para que somem esforços, para que a gente diagnostique os principais problemas e os que têm maior factibilidade de executar efeito sobre a situação vigente, é o nosso objetivo. Detectar. Clarissa falou muito bem sobre os escopos. O que realmente depois é importante? Fernando colocou muito bem os diferentes impactos. Por exemplo, eu não sabia que uma tinha tão pouco impacto no final, né? Mas é às vezes aquilo que está mais propício a acontecer. Eu escolho o mais fácil, estou executando, estou bonito no papel, mas eu deixo de fazer alguma outra ação que impacta mais o ambiente e o nosso débito com a sociedade, de estar degradando o ambiente de produção de alimentos. Tá? Então, qual que me dá melhor custo-benefício e qual que impacta mais a minha documentação auditável pelos diversos processos existentes? Tem que ter um parâmetro, tem que ter uma métrica. Né? Então, o que nós escolhemos? Conversar com o nosso associado. O presidente Irineu sempre diz o seguinte: nós vamos fazer aquilo que nós pensamos que é certo, ouvindo o associado. Hoje nós estamos aqui ouvindo. Quantas deu mesmo? 20 e poucas. Eu pedi até o número, a Janaína foi para uma outra reunião, para ver quantas empresas associadas estão participando dessa conversa. Eu fiquei muito vaidoso, fiquei feliz. Olha, eu vou dormir tão bem. Hoje não posso dormir, porque eu vou dirigir até Curitiba ainda. Né? Mas acontece o seguinte, aquilo que o senhor falou, assim, é a primeira vez que estamos fazendo alguma coisa de forma organizada, com informações globais. Nós estamos medindo nós com nós mesmos. Nós estamos medindo a avicultura com a avicultura. Nós estamos rebatendo quando a dona Greta fala lá que nós estamos destruindo o mundo porque nós estamos queimando a Amazônia. Ela nem conhece a Amazônia, deixa para lá. Vamos nós mostrar o que é bom, não rebater. Reagir é a pior forma de fazer ambiente. Nós temos que criar e propor as coisas também e duvidar daquilo que muitas vezes é jogado para nós na mídia e que não é verdadeiro, apenas verdadeiro aí é o interesse da concorrência. Eu não sou reacionário, nem sindicalista, nada, mas também não sou cego e nem sou surdo. A gente vê que os interesses estão por trás disso. Aqueles que nos impuseram, desculpe se eu saio um pouquinho da linha técnica, aqueles que nos impuseram prazos, nos fizeram assinar documentos, legislações e aceitar isso piamente, é os que mais estão sofrendo pelo que eles imputaram a nós. Porque você só pode exigir aquilo que você pratica. Isso é uma lei. Você só pode, em sanidade. Isso está lá, o próprio Parlamento Europeu também, a própria OIE, hoje a Organização Mundial para a Saúde Animal, ela só pode... O mercado só pode impor restrições se ele pratica aquelas restrições, e não porque a natureza lhe foi favorável. Ele tem que praticar aquilo também, senão ele não pode exigir livre de doença tal, sustentabilidade tal, se ele não a pratica. Quem que está movimentando o mundo nas últimas semanas? Exatamente aqueles que botaram os prazos e não tinham condições de cumprir. Né? E não combinaram o jogo com seus produtores. Estão na rua com os tratores, já faz umas 3 semanas. Né? Então, gente, a minha resposta é isso. Ouvindo o associado para ver o que realmente, junto com os especialistas, o que nós vamos agora tomar meta. Que nós não colocamos, colocamos prioridade. Nós não colocamos meta. Eu não sou doido de pedra para estabelecer meta se eu não combinei isso com os associados. Não, o pessoal do Sindipar está louco. Não, o pessoal do Sindipar está aí representando os interesses. Mas se nós não ouvirmos quais são os interesses, quais são as possibilidades, quais são os meios, nós não vamos chegar a resultado nenhum. Nós tivemos que trazer aqui especialistas para nos orientar o que realmente vai fazer a diferença.
E aqui da plateia, estou vendo cada pergunta interessante, suscitando cada mensagem, que amanhã vou estar sentado com a diretoria para dizer o que aconteceu, o que nós produzimos aqui. Eu acho que produzimos muito. Se me permite complementar sobre os planos setoriais, como estou representando aqui a BPA, né, Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA ela está fazendo um trabalho bem forte em relação a isso, tá, aos planos. E a primeira reunião que nós tivemos foi com o Ministério da Agricultura e Pecuária para entender qual relação, né, do nosso setor, aves e suínos, com o plano ABC, lá, o Agricultura Baixo Carbono, né, que é um plano de mitigação de mudanças climáticas, que já existe, já está aí, já tem 10 anos, né? Então, lá nós vimos, opa, não tem nada especificamente para aves e suínos. Então, tem uma oportunidade, né? Tem uma oportunidade do setor criar os seus protocolos aí, né? E ainda não está claro, então, se o plano setorial de mitigação vai ser o ABC, né, com novos protocolos propostos pelo setor aves e suínos, ou se vai ser um plano separado. Ainda não está claro. A próxima reunião que a BPA está tentando fazer é com o Ministério do Meio Ambiente, para conseguir esclarecer melhor isso. Então, a minha sugestão e convite é que todos, né, do Sindavipar, participem sempre das câmaras de sustentabilidade da BPA, para caminhar juntos nesse tema e para participar ativamente disso, né, dando a sua opinião aí nisso, de como fazer, né, porque vai ser feito de alguma forma e a gente tem que seguir essa linha que o governo fez, que é de voluntariamente os setores participarem, para a gente não ter nada imposto como está tendo na Europa, né. É aquilo que está escrito lá na legislação? Não, é exatamente o contrário. Boas práticas são aquelas ações que você pratica e não estão em lei. Aquilo que você pode fazer a mais, aquilo que se faz voluntariamente, aquilo que você investe, aquilo que se acredita, são as boas práticas. Boas práticas de produção não precisam de fiscal. Precisam de auditoria, certificadores e pronto. O que precisa de fiscal é aquilo que você tem que cumprir em lei. Isso não é boa prática. Isso é cumprir o que está em legislação. Palestrinho, queria falar? Claro. Isso. Em primeiro lugar, Inácio, eu queria parabenizar, eu acho que essa atitude que o sindicato, o Sindavipar, está puxando essa frente dessa discussão. E olhando aqui, nós não medimos esforços para poder apoiar e participar disso junto como empresa, uma vez de que, para nós, está meio que no DNA muito forte esse trabalho, pegando um pouco a fala da Clarissa. Eu acho que a gente já fez boa parte do nosso dever de casa como companhia, como DSM, no escopo 1, né, principalmente, mas agora trabalhando muito forte aí em poder apoiar o mercado a fazer as medições, né? Eu acho que eu vejo muita gente, eu participo de alguns grupos de WhatsApp aí, quem sabe muitos de vocês estejam, que a gente percebe a pressão do mercado e os profissionais que estão dentro desse contexto partem para rebater de maneira emocional, sem às vezes pensar pelo lado racional das coisas e não consegue dizer se eu estou sendo ou não estou sendo sustentável. E a gente vê que tem muita coisa boa sendo feita já, coisas que a gente tem que melhorar, mas que a gente precisa mostrar, né? E mostrar com dados e fatos. Eu acho que um pouco esse é o dever nosso, né, como profissionais do setor, do principal exportador mundial, né, que tem aí dentro da cadeia de frango uma responsabilidade tão grande em geração de emprego, geração de negócios, e que fica aqui, eu acho que só como estímulo e motivação adicional, é como que cada um pode voltar para casa, né, e pensar um pouco de como que a gente constrói esses dados, né, que a Clarissa falou e o Miranda também tem batido muito na tecla, aonde eu estou e para onde eu quero ir, para onde eu quero estar daqui a pouco. Se a gente não pensar no hoje, de dar o primeiro passo, de fazer essa reflexão, a gente não evolui. Então, acho que a realidade que está aí, independente governos ou situações, para mim está claro, para nós como companhia também está claro,
de que chegou o momento que não dá mais para olhar para trás, nós temos que olhar para frente, botar ao nosso ponto de arrancada. Então, contem conosco, né? Falei isso no café da manhã, repito aqui na frente de todos os associados, de que o nosso propósito como companhia, como DSM, é fortalecer muito essa pegada de levar apoio e ajuda ao mercado produtor. O que a gente pode, nesse momento, é fazer essa referência do negócio como um apoio ao mercado produtivo. Tem alguma para responder? Ah, e tem a resposta da Bruna. Posso, Bruna, tomar frente? Meu nome é Mariné, eu sou da unidade de soja de Céu Azul, da LAR, tá? Quando tu coloca ali que da onde vem esse tempo de 20 anos que eu tenho que, na verdade, garantir que eu uso um grão, uma soja, um milho, de uma área que não foi, de uma terra que não foi desmatada, né? Que não houve desmatamento. De onde que vem essa informação, esse tempo? Por que 20 anos, não 15 ou não 25? Global, inclusive tem vários brasileiros, né, que sentam lá no IPCC. O IPCC também é responsável pelas equações relacionadas ao cálculo, né, dos fatores de emissão. Então, ele recentemente saiu um relatório agora deles, né, o relatório 2020-21, e lá tem todas as equações, por exemplo, para poder entender o que está envolvido, né, nesses cálculos. Isso até eu uso na minha palestra à tarde, porque com a ferramenta que eu vou mostrar, você digita no seu computador e tem o resultado. Se você quiser olhar no relatório de IPCC, não tem problema, mas são 900 páginas de cálculo. Então, assim, eu já fiz isso para você. Eu não, graças a Deus, né? Tem uns loucos lá da Europa, da DSM e da Blom, que fizeram isso. Então, o IPCC, junto com o LIP da FAO, e acho que é aquele Agro Science Base, AgriBase, é um outro organismo. Eles são os organismos reconhecidos globalmente que mantêm todas essas práticas, essas coisas. Então, precisava se estabelecer um corte para definir. Pode ser, como você falou, pode ser 20, pode ser 10, inclusive estabelecer a moratória para a Amazônia de 10. Então, tipo, lembra quando a gente jogava queimada, a bola? Ah, isso aqui é café com leite, né? Tipo, não podia dar bolada na cabeça dele, né? A Amazônia é café com leite, há 10 anos só para a Amazônia. O que o Brasil está trabalhando nesses painéis internacionais é conseguir a mesma moratória da Amazônia para o Mato Grosso, para a parte do Cerrado, para tentar não ser 20 anos. Então, a gente já consegue ganhar 10 anos aí de quem está plantando e desmatou. Então, que é a grande briga, né? Que todo mundo rebate, né? Ah, mas eles desmataram a Europa inteira, desmataram os Estados Unidos inteiro e agora querem cobrar da gente. Por isso que o Carlos começou a apresentação do Ecoábaco, depois lá o livro, né, no Uptown Sinclair. É uma evolução, o mundo está evoluindo. Então, o dia que alguém despertou e falou, ó, nós vamos ser insustentável. O termo sustentabilidade foi criado em 1972. Não parece, mas eu já era nascido, né? Parece que eu nasci na década de 90, mas, né? Um pouquinho. Mas eu já era nascido e o termo é recente, não é um termo novo. Foi em Estocolmo, né? Na primeira vez que fizeram um painel. E aquela vez fizeram só para botar algumas políticas. Aí depois começou. Então, hoje, quando a gente fala de ESG, já tem passo à frente do ESG. A ONU já fala nos compromissos alimentares. Porque o ESG, você está olhando para si. O que eu posso fazer para ser sustentável do ponto de vista ambiental, social e de governança?
Quando você dá o passo além, qual o meu compromisso com o mundo, para alimentar o mundo? Então, hoje um exemplo, né? Por que a DSM tem o Sustel e por que a DSM participa, né? E gosta de estar junto nessas ações com vocês, que são produtores de proteína animal? Porque a gente assumiu publicamente, quando a gente assume como empresa publicamente, com ações reportadas na Bolsa da Holanda, se nós não cumprirmos, a gente perde dinheiro lá. Então, assim, a gente assumiu o compromisso de que a produção de proteína animal vai reduzir 30% nas emissões. A gente assumiu uma coisa por vocês, porque a gente está envolvido nessa cadeia, a gente consegue ajudar. E como falou o Inácio, né, como a gente está falando, como que a gente consegue ajudar? Melhorando a produção, dando conhecimento, trocando experiências, andando junto. Mas a gente assumiu um compromisso. Não é reduzir a nossa emissão de escopo 1. Essa a gente já nem fala mais. Está lá no relatório, mas já foi. Como o Baricini falou. A gente assumiu o compromisso de reduzir o escopo 3 na produção de proteína animal. Então, os nossos acionistas, que o Carlos falou, o BlackRock, o Evidence, são outros fundos, né, a gente está falando de muita grana. Eles são acionistas da DSM. Pô, o que você vai fazer? Daqui a pouco a gente está num problema. Então, esse é o nosso compromisso. É compromisso mesmo, né? Responsabilidade. Então, criou-se uma janela dos 10, 20 anos. Tá? E Urban, você perguntou, né? Aí ele quebrou o protocolo, não foi eu não. Mas à tarde eu vou tocar bastante nisso que você falou. Porque daí entra nessa questão da amônia, no breakdown, onde que está e tudo mais. Porque quando a gente mede, eu vou mostrar na ferramenta, a gente não vai com o aparelhinho de medir amônia. O que a gente mede é a quantidade de dejetos produzidos. A gente sabe, depois por esses cálculos do IPCC e tudo mais, o quanto de amônia ali é gerada. E tem o breakdown. Mas a amônia sempre é uma quantidade, o impacto dela, né, nocivo é pequeno. Então, a questão é o quanto de esterco é gerado. E isso é utilizado no cálculo. Não precisa medir a amônia ali. E a questão de comparar com os outros países é como eu comentei, né? A gente tem muito em relação às práticas, ao que está se fazendo. Quero só responder a pergunta da Bruna, que ficou para trás. A do ano base, né? As duas empresas que podem ser consideradas aí benchmarking para o setor da agroindústria, né, que é BRF e JBS Seara, elas têm relatórios públicos de emissões de gás de efeito estufa desde 2009. Então, desde 2009, desde que saiu a Política Nacional de Mudanças do Clima, né? Mas por quê? Porque elas têm capital aberto, né? Demanda do mercado para elas. Então, o ano base, vocês vão precisar definir desde quando que tem dados disponíveis, né? Não dá para a gente travar. Ano base é 2009 por causa do benchmark, mas vocês precisam ter dados para fazer esses relatórios retroativos, né? Esses inventários retroativos. Depois tem uma aqui também. Bom dia, meu nome é Kátia, eu sou coordenadora da Logística Internacional e a minha dúvida é se existe alguma iniciativa abrangente sobre a emissão por transportes, se há alguma organização que abraçou a causa e vem apoiando a mitigação de emissões, se vocês podem citar como exemplo. Eu, assim, especificamente de transporte, eu não conheço. Não conheço. Boa questão para a gente estudar. É um bom ponto. É um bom ponto. Mas... Bom dia, eu sou o Rafael, sou lá da Cevale. Francisco, a minha dúvida é para você. Eu fiquei em dúvida, por exemplo, como é que, em relação à cooperativa, por exemplo, a gente já coloca no nosso relatório anual sobre o plantio direto. Isso é um fato, acho que a maioria das cooperativas envolvidas também colocam esse dado lá, na maioria dos relatórios que eu já tive aí a oportunidade de ler. Mas como
como eu quero entender como a gente consegue provar, por exemplo, 90%, digamos assim, dos meus cooperados, eles fazem o plantio sem desmatamento. Quem fornece as minhas sementes, o meu milho, e 10% não. Por exemplo, eu preciso me certificar. Como é que é essa auditoria? Por exemplo, eu tenho que confirmar esse dado, eu tenho que ter um mapeamento de todos os meus cooperados envolvidos de 20 anos atrás, a partir da data pré-estabelecida que a gente definiu, e eu preciso fazer essa comparação ali via alguma ferramenta, hoje que temos várias ferramentas com o atual, para a gente entender se teve ou não desmatamento nesse tempo, e aí certificar em cima desses meus dados, e aí sim eu trazer isso para o relatório, ou já tem alguma outra ferramenta que consiga fazer isso e me certificar sem que eu tenha que ter esse levantamento de dados interno? A minha dúvida é essa.